Olá, amante do terror. Imagina, você tá na sua casa fazendo as suas coisas cotidianas que você faz geralmente no seu dia a dia, seja assistindo alguma coisa no YouTube, assistindo alguma coisa na TV, brincando com o seu cachorro, coisas cotidianas. Quando de repente você escuta um barulho vindo da sua varanda ou quintal, se você tiver algum. Se você não tiver, finge que tem. Você vai verificar o que é o barulho. Vai que é alguma coisa ou alguém. Também pode não ser nada, afinal, é só um barulho aleatório vindo dos fundos da sua casa, mas vai que, né? Mas você nem precisa verificar o lado de fora, porque de uma hora para outra, o seu cachorro enlouquece olhando para a janela, latindo incansavelmente olhando para ela, o que significa que não é só nada. Tem alguma coisa ali. Talvez um roedor, um gato, ou então um pássaro. No fim, é a última opção. Um pássaro. Só que esse pássaro tá um pouco estranho. Amante do terror? Eu lhe apresento Weird Birds, um ARG que ficou bem famoso lá no Twitter, bem na pegada de The Sun Vanished, ou O Sol Desapareceu. Só que o conteúdo desse aqui envolve uma coisa que você gosta bastante: animais pré-históricos, dinossauros. Só que esse ARG, ele é bem extenso, então para evitar desse vídeo ficar muito longo, o que eu vou fazer? Ao invés de detalhar coisa por coisa, eu vou fazer um resumo para que você não fique perdido. E como esse ARG é dividido em duas partes, eu também vou dividir esse vídeo em duas partes. Nesse aqui, eu vou contar a primeira. No próximo, se tiver, eu vou contar a segunda. O criador desse ARG foi o Arcesuchos. Provavelmente não é assim que se pronuncia o nome dele, mas vai ficar assim. Eu vou deixar o perfil do Twitter dele aqui na descrição pra você dar uma olhada depois, se você quiser a história mais detalhada. Olhar, né, mais a fundo a história. E falando em olhar mais a fundo, você viu que a loja do canal tem um novo produto? É o blusão estonado. E para acompanhar, as estampas da loja todas estão com a promoção da Black Friday de até 60% de desconto. Se eu fosse você, eu não perderia a oportunidade de, além de ser um amante do terror, também ficar muito estiloso. Então tá esperando o quê? Vai aqui no link da descrição ou na loja do canal e garanta já a sua antes que acabe. Porque vai acabar amanhã no domingo, então não perca tempo. Agora, vamos pro vídeo. O Arcesuchos começou de uma forma bem interessante. Ele disse que o cachorro dele estava latindo muito para alguma coisa do lado de fora, e quando ele foi dar uma olhada, viu essa coisa estranha aí, que saiu voando logo depois que ele tirou a foto com o flash. No dia seguinte, ele estava fazendo uma venda de garagem, e um dos filhos do vizinho, que tinha 6 anos, fez esse desenho, que obviamente retrata aquela coisa estranha que ele viu no quintal dele. E já que não foi coisa da cabeça do Arcesuchos, ele decidiu que ia tentar gravar a criatura, e foi isso que ele fez na noite seguinte. No próximo update, ele disse que tinha comprado uma galinha, só que infelizmente ela foi capturada por alguma coisa que entrou na casa dele. E por que a coisa entrou? Porque ele deixou a porta aberta por várias horas. Mas ele conseguiu tirar uma foto da criatura, pena que ela voou antes dele conseguir gravar. Mais uma foto, só que dessa vez foi mais fácil que a última, porque a criatura não se assustou com o flash, e sim pareceu ficar admirada com a luz. E aparentemente, depois da criatura fugir, deu início a um grito alto nos fundos da casa, seguido de um cheiro terrível suficiente para fazer ele acordar durante a noite. E até então não sabia o que era. No dia seguinte, ele encontrou uma pelota, parecida com uma pelota de coruja, o que confirma que era algum tipo de ave. E dentro dessa pelota tinham ossos, incluindo um crânio de tartaruga inteiro, só que também tinha um botão de camisa. Ele não encontrou nenhuma outra pelota, mas encontrou rastros de pegadas. Se não estava ruim o suficiente, o Arcesuchos encontrou uma coisa ainda pior, um tênis cheio de sangue com um pé dentro, e aparentemente de uma criança. Alguém foi atacado por alguma coisa bem grande e rápida, mas o quê? E não muito tempo depois, esse mesmo pé foi levado, mas não pela polícia, e sim por outra coisa. Depois disso, alguma coisa pousou no telhado dele, e não quis mais sair. Ele tirou uma foto do que quer que fosse, e assim como as outras coisas, não parecia ser algo desse mundo, ou pelo menos, não desse tempo. E pior, ele ouvia vozes do lado de fora, mas que não pareciam estar sendo produzidas por humanos, ou seja, será que temos algo que imita vozes humanas por aqui? A criatura fica falando com ele, e tem uma suspeita de que ela quer que ele vá lá pra fora.
Só que o Arquessuchus toma a decisão mais óbvia: não obedecer e continuar quietinho dentro da casa. Então ele sai da cozinha, que era de onde a voz estava vindo, e foi para a sala, só para encontrar uma segunda ave, muito grande, parada na janela observando ele. Então o Arquessuchus foi pro porão e não saiu de lá até que o dia raiasse de novo. Mas parece que as coisas lá de cima perderam a paciência e decidiram invadir a casa, quebrando um dos vidros. Agora ele estava indefeso, escondido atrás de decorações de Natal, mas felizmente conseguiu escapar. No dia seguinte, um dos pássaros estava morto. Só que ele não sabe o que foi que matou. Novos sons foram ouvidos agora, junto dos gritos ouvidos anteriormente. É um som metálico e grave, parecendo um maquinário, ou então uma coisa que não deveria existir. E como se já não tivesse estranho o suficiente, apareceu um cervo com um monocorno, o que podia significar que ele foi recém-atacado e estava tentando procurar abrigo na casa do Arquessuchus, e acabou fugindo logo depois. Ele ouviu alguma coisa grande caindo nos arbustos do lado da casa dele, e o que fosse só estava lá, chorando. Só que, claro, não foi conferir o que era, porque o animal ferido é ainda mais perigoso. Falando em ouvir, ele escutou vozes normais agora do lado de fora, o que ele pensou que poderia ser a polícia, mas ele não podia estar mais enganado, porque era de novo aquele pássaro estranho, que parece estar evoluindo a sua capacidade de mimetizar vozes humanas, a ponto de quase conseguir enganar o Arquessuchus. O mais perturbador é que o pássaro não estava só imitando alguma voz aleatória, ele estava repetindo: "Papai, tá tudo bem." Provavelmente das últimas vítimas dele, que o Arquessuchus teme ser os seus vizinhos, o que explicaria os gritos que ele vinha ouvindo. Agora, ele tá no porão trancado, porque aquele som grave metálico tá chegando cada vez mais perto, e todas aquelas criaturas sumiram, ou seja, alguma coisa pior tá chegando. E chegou. Eram 3 Velociraptors que entraram na casa dele e estão caçando. Felizmente ele conseguiu escapar, passando um tempo na floresta, tempo suficiente para os raptores saírem de lá, antes que ele pudesse voltar para casa e formar barricadas. Só que não muito tempo depois que ele fez isso, eles voltaram e atacaram uma mulher que estava passando na rua, uma mulher real, não uma imitação. E ele se sente culpado por não ter conseguido fazer alguma coisa para ajudá-la. Mas não tinha muita coisa para fazer, convenhamos. Apareceu um outro dinossauro, dessa vez maior, mais alto que a casa dele. Era esse que estava fazendo aqueles sons bizarros e graves. E não tinha só ele, mas uma outra coisa, menor, mas numerosa, que não foi identificada. Um bom tempo depois, nessa madrugada, várias luzes estranhas apareceram no quintal e no céu, e ele subiu para olhar e registrar. Só que assim que ele foi descer, uma outra luz apareceu, só que no porão. E pior, não era só uma luz, ela estava fazendo ele ficar fraco, a casa cheirar mal e a câmera ficar esquisita, parecia até algum tipo de fonte de radiação. E do mesmo jeito que apareceu, desapareceu, do nada. O microfone do celular ficou zoado depois disso. O momento de desespero parecia finalmente estar chegando no fim, quando ele ouviu os sons das sirenes policiais. Quando elas se aquietaram, ele ouviu vozes na porta, dizendo que era a polícia. Mas, ao olhar para fora, não tinha ninguém. Ou a polícia simplesmente desapareceu, ou então a coisa que imita a voz está aprendendo a imitar sons perfeitamente agora. E para piorar, um homem estranho apareceu na porta e ficou lá por um tempo até desaparecer. E não muito depois disso, Arquessuchus encontrou um pássaro pequeno na cama do seu cachorro, que havia fugido. Parecia um corvo, só que um pouco mais estranho. Eventualmente, esse pássaro virou um tipo de pet dele, e chamou de Mike. Muito bonitinho, né? Mas logo logo o inferno ia começar de novo. Iniciou com os tiros vindo da rua. Depois, o Mike voou pro sótão e ficou por lá. Vários barulhos bizarros foram ouvidos lá de cima, e o que quer que tivesse lá começou a imitar vozes perfeitamente humanas, uma mulher e uma criança. Ele conseguia imitar as duas. Ali, o Arquessuchus achou que ia morrer, mas felizmente parece que o Mike conseguiu distrair a criatura para longe.
Resumindo o que aconteceu logo depois, o governo deu uma ordem de evacuação para que todos os cidadãos saíssem da região o mais rápido possível, já que não adiantava de muita coisa se esconder dentro de casa. A solução era ir para o subterrâneo, e no caminho para lá, o Arquisuchus se deparou com algumas coisas, tipo uma criatura sem olhos, parecendo o SCP-682. A criatura estava carregando alguma coisa carnuda na boca, que ele não conseguiu identificar o que era. E também viu aquelas luzes de novo, que ele suspeita que sejam buracos de minhoca, e esses buracos de minhoca simplesmente fritaram a câmera e o áudio do celular dele. Talvez seja por isso aquela sensação estranha quando os viu pela primeira vez. Se isso for realmente buracos de minhoca, talvez esse seja o motivo desses animais pré-históricos estarem voltando, detonando tudo no caminho. A situação estava tão precária que ele teve que invadir um mausoléu, comer animais atropelados e também beber água de calhas. Se você está comendo nesse exato momento, sinto muito, mas tenta imaginar aí para não perder a imersão. Imagina ele comendo carcaças atropeladas e bebendo água suja de calhas, cheias de terra, bactérias e outras coisas. Por que não comer comidas de supermercados? Porque outras pessoas já tinham invadido há tempos. Todo mundo estava quase na mesma situação que ele. A diferença é que elas foram mais rápidas. Aqueles buracos de minhoca apareceram de novo e aparentemente fizeram o efeito contrário. A câmera do celular simplesmente voltou a funcionar, mas o áudio ficou ruim por um tempo. Com ela, ele capturou outra imagem de outro pássaro gigante, comendo alguma coisa que provavelmente era um cadáver de ser humano. Ele correu o mais longe dali possível e conseguiu fugir graças a mais luzes daquelas que apareceram. Só que, ao invés de ser verdes, essas eram vermelhas e por algum motivo atraíam a ira dos pássaros. Mas isso permitiu ele fugir dali. Quando a noite chegou, o Mike apareceu de novo, trazendo comida para o Arquisuchus, um peixe. Dividiu ele na metade para compartilhar. O que quer que sejam esses pássaros, definitivamente foram os melhores companheiros que ele teve até agora. Mas não durou muito tempo, porque aqueles pássaros que mimetizam a voz humana apareceram de novo e ele teve que correr, se separando do Mike mais uma vez. Aquelas luzes vermelhas começaram a aparecer mais frequentemente agora, e parece que, graças a isso, o som do celular dele voltou ao normal. Depois de andar mais um pouco e encontrar mais criaturas estranhas, ele conseguiu achar uma estrada. Só que, de uma hora para outra, começou a acontecer aqueles efeitos estranhos de novo. A cabeça dele parecia que ia explodir, a câmera do celular ficou esquisita, e uma coisa apareceu na frente dele. Mas antes que ele pudesse identificar o que era, acabou desmaiando, acordando no dia seguinte com neve e alguém brutalizado na sua frente. Vários animais pré-históricos estão mortos pelo chão por causa do frio repentino e também por outras coisas. Ele estava esse tempo todo procurando pelo Mike e ele encontrou. Só que, infelizmente, ele jazia morto. O Mike tinha deixado um peixe junto dele, que provavelmente ia compartilhar com seu amigo, mas não deu tempo. Pelo menos ele pôde ajudar uma última vez. À noite, ele encontrou mais um daqueles pássaros estranhos, só que ao invés de correr, ele tentou lutar e conseguiu. Apesar de estar sangrando e provavelmente com alguns ossos quebrados, ele conseguiu atingir a criatura com uma pedra. E além disso, um grupo de cachorros assustou o pássaro para longe. E entre esses cachorros estava o Arky, o pet do Arquisuchus, que tinha fugido. Mas não durou muito tempo. Depois de salvar o seu antigo dono, ele saiu com seu novo grupo. Amanheceu de novo. Ele pôde ouvir vários piados ao longe, que lembravam muito o seu amigo Mike, mas como ele já estava morto, só podia ser imaginação. Mas acontece que não. Era bem real. Um grupo de pássaros iguais ao Mike apareceram e o ajudaram compartilhando peixes, da mesma maneira que o Mike fez. Mas agora, o telefone dele está em 3%. E parece não ter mais saída a não ser a morte. Bom, como eu disse lá no início, essa aqui foi só a primeira parte. A segunda eu vou deixar para falar no vídeo futuro se vocês gostarem deste aqui. E se tem parte 2, significa que ele não morreu. Talvez. Muito obrigado a Bella por ter se tornado um abençoado e também ao Endertati por se tornar um abençoado novamente. Se você quiser dar um apoio maior para o canal, assine o membro Bênção do Emissário VQ ou Bênção de Nyarlathotep. Ou então compre as minhas camisetas na loja e aproveite a promoção da Black Friday. Só até amanhã. Muito obrigado e até o próximo vídeo.